Fala pessoal, professor Felipe Matias, estou aqui hoje para a gente fazer uma análise técnica do edital da Cefaz Rio de Janeiro, tá? O objetivo hoje é falar especificamente de tecnologia da informação. O edital não importa mais para a gente, ele já está no ar aí desde sexta-feira, então há 3 dias já deu para digerir o que vai vir, como é que vai ser a distribuição. Eu quero falar um pouquinho sobre o direcionamento temático do edital e sobre os assuntos que estão ali e mostrar para vocês que esse edital não é tão grande quanto ele parece, tá? Não estou dizendo que ele é pequeno, provavelmente a gente está trabalhando aí no pós-edital com 31, 32 aulas mais ou menos, tá? Então não é um pós-edital pequeno, mas também não é um bicho de sete cabeças. Lembrando, curso especializado da Cefaz Rio de Janeiro, que é o nosso pós-edital da TI Descomplicada, já está publicado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Até dia 7 de fevereiro, preço de pré-lançamento. Já temos 12 aulas publicadas lá, então praticamente 50% do curso já está publicado. Vai ser um curso baseado só em PDFs, direto ao ponto, para você que quer pegar detalhes, talvez de matérias que você não tenha estudado, e você que quer arriscar começar a estudar e tentar chegar daqui a 90 dias no dia da prova com conhecimento suficiente para conseguir não zerar, né? E tirar uma notinha ali, 25, 30 pontos, e talvez arranhar a discursiva de TI também. Link tá aqui embaixo, aproveita o preço de lançamento até 7 de fevereiro, depois vai aumentar, beleza? O que eu queria falar antes? O edital, ele claramente tem uma temática. E qual que é a temática? Arquiteto de software. O que é o arquiteto de software? Ele não necessariamente é aquele cara que vai sentar e vai codar, vai criar o código. Ele é o cara que vai ajudar a planejar a aplicação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, vai orientar na arquitetura que a gente vai escolher, arquitetura em camadas, cliente, servidor, assim por diante, sistemas distribuídos, tipo de banco de dados que a gente vai utilizar. E a gente consegue ver isso claramente em vários temas ao longo do edital, tá? A gente vai entrar em cada um tópico mais detalhadamente, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, certo? É, mas essa é a pegada. E por que que essa é a pegada e por que que tem esse tema? Quando a gente fala em auditor fiscal na área de TI, basicamente a gente tem algumas linhas que o profissional pode seguir, mas em grande parte ele funciona tanto como um gerente de projetos quanto como um tech lead. Então, o tech lead hoje é um cara que manja muito de programação na área privada e ele passa a cuidar de times de desenvolvedores. Hoje, no poder público, quem faz o desenvolvimento de fato, senta, faz o código, em sua esmagadora maioria são servidores terceirizados. Então, qual que é a ideia? Pegar quem tem o poder de acesso à informação mais privilegiada, que seriam os auditores, para cuidar dessa parte de arquitetura de sistemas, e os terceirizados ficam com a parte de chão de fábrica, que a gente chama, que é escrever o código, fazer ele rodar e funcionar. Tá? Então tem vários tópicos que são orientados para a stack que provavelmente eles utilizam lá na Cefaz Rio de Janeiro. Java, JavaScript, Oracle, único SGBD que aparece. NoSQL, eles não especificam SGBD. A gente tem várias coisas de governança, gestão, segurança e uns tópicos perdidos ali que eu acredito que você possa ignorar no estudo, tá? Vamos começar pelo primeiro tópico aqui, governança e gestão de tecnologia da informação e comunicação. Aqui é o nosso tradicional PMBOK, ITIL, COBIT e BPM CBOK, tá? O ITIL tá lá mais para frente. O COBIT aqui ele vem na versão 5, eu acredito que ainda vai ter uma retificação para vir a versão 2019, porque não faz sentido eles cobrarem ITIL 4 com COBIT 5, tá? Os dois frameworks são irmãos, então se ele cobra o ITIL 4 e o PMBOK 7 nas versões mais recentes, ele deveria cobrar o COBIT 2019 também, certo? A gente tem planejamento estratégico de TI, o nosso PET, alinhamento entre estratégias e tecnologia da informação de negócio e conceitos e técnicas de governança e gestão. Isso é uma coisa que você não estuda, tá? Você não pega uma aula para estudar isso. Não precisa. Quando você for ler PMBOK, COBIT, que é principalmente o COBIT que trabalha com governança e gestão, você vai ver sobre isso, você vai aprender. Então você não precisa de uma aula específica para isso, você vai ver que as questões são bem tranquilas desse assunto. Temos PMBOK 7 como grande motor da gerência de projetos, o COBIT, e aí temos duas legislações ali, que a gente chama de legislações em TI. A Instrução Normativa 94/2022 e o Guia de Governança do TIC, de TIC do CISP, tá? E por que que isso é importante? Novamente, atuando como um Project Manager, né?
um gerente de projetos aí, você precisa ter essa noção de aplicar e manter as boas práticas que estão reunidas nesses livros. Então, tá aqui, já vamos falar uma primeira aposta, né? Primeira aposta para discursiva. Já vamos botar um conteúdo extra aqui para você que está assistindo esse vídeo. Primeira aposta: governança e gestão. E aqui a gente entra nos três principais livros, né? PMBOK, ITIL e COBIT. Então, você tem que ir para a prova dominando, ver como é que foi as cobranças da Sebrasp disso. Ela tem umas cobranças chatinhas, tá? Você que é aluno do curso especializado, a gente vai mandar essas discursivas para você analisar, tá? A gente vai pegar todas as relevantes da Sebrasp, montar um caderninho no TEC, e aí lá você tem a questão e o espelho da banca, certo? Continuando, agora desenvolvimento de sistemas. E aqui quando ele fala em desenvolvimento de sistemas, na verdade ele está falando de outros dois tópicos, engenharia de software e análise de sistemas. Então, compreendendo o conhecimento que um gerente de projetos precisa ter. Obviamente, da linguagem, né, de desenvolvimento, mas os conhecimentos subjacentes de engenharia de software, arquitetura de sistemas, gerenciamento de projetos, toda a parte de governança e etc. Aqui ele entra na parte de engenharia de software e a parte de análise de sistemas. Começa com modelagem de processo de negócio. Modelagem, a gente já vê um pouquinho aqui no... Eu jogo, na verdade, a modelagem de processo de negócio junto de governança e gestão. Então, BPM CBOK, né, que é quem lida com isso. Modelagem as easy to be. Então, são tópicos bem batidos já, né? Não tem nada de novo aqui. Então, até agora, quem estuda para a área fiscal e estuda para um edital, por exemplo, Mato Grosso, não tem nenhuma novidade, a não ser talvez aqui essas duas legislações, tá? Mas até agora não tem nenhuma novidade, né? Não tem nenhum motivo para se assustar. Tópico 2, orientação a objetos. E por que orientação a objetos está aqui? Orientação a objetos é um paradigma de programação, é uma forma como a gente estrutura os aplicativos, as aplicações que a gente está desenvolvendo, baseado no conceito de classes e objetos, herança, polimorfismo e etc. Por que está aqui? Porque a linguagem de programação da Stack do Rio de Janeiro provavelmente é Java. Java é a principal linguagem orientada a objetos que a gente tem hoje em dia e eu acho um dos melhores paradigmas para se programar. E falando em orientação a objetos, a gente puxa lá para Cefaz Mato Grosso, Cefaz Sergipe, se a gente quiser fazer um paralelo, de mesma banca ou banca diferente, lá veio orientação a objetos, só que lá veio muito pior, porque quando a gente fala de orientação a objetos, a gente tem um conteúdo relativamente tranquilo. Ela vai passar uma situação e vai te perguntar se é herança, se é polimorfismo, encapsulamento, ela vai botar alguma coisa de orientação a objetos dentro de questões de código, mas no máximo é isso. Mato Grosso e Sergipe, eles vieram com a parte mais técnica de orientação a objetos, Group of Four, os padrões de projeto, os princípios SOLID e os princípios GRASP, que são assuntos que só esses assuntos eles ocupam 2 aulas. Então, olha só, Mato Grosso a gente teria 3 aulas para matar esse assunto. Aqui, desenvolvimento, aqui você faz Rio de Janeiro, só temos uma. Então, veja que não é o monstro que está todo mundo achando que é, né? Não é o monstro. A gente vai ver a parte que realmente é difícil daqui a pouquinho, já nesse slide ainda. Aí, gerenciamento do ciclo de vida de software. A gente tem ali as fases do ciclo de vida, os modelos de ciclo de vida, em cascata, iterativo, incremental, iterativo, evolutivo, os métodos especiais, tudo isso tranquilinho, junto de metodologias ágeis de desenvolvimento, XP, Scrum e Kanban, e eu incluiria o DDD junto, tá? Apesar dele vir aqui em arquitetura de software, o DDD ele é uma metodologia de desenvolvimento, ele não é uma arquitetura de software. As bancas às vezes erram essa classificação e a gente costuma colocar o DDD dentro das metodologias ágeis porque ele tem princípios que se alinham às metodologias ágeis, tá? Integração contínua e entrega de software. Isso aqui eu vou riscar porque a gente vai falar disso aqui. Tem um tópico que abarca isso aqui. Então a gente pode riscar isso aqui, tá? Vamos riscar isso aqui e vamos fingir que não existe, porque a gente vai ver isso depois. Agora, arquitetura de software. Esse aqui é um ponto que eu estou achando muito forte nesse edital. Primeiro, arquitetura de aplicações e infraestrutura em containers. Então, você tem que saber obrigatoriamente o que são containers, como funcionam, Docker e Kubernetes. Alternativamente, se sobrar tempo, você estuda Podman, mas os dois principais são Docker e Kubernetes, tá? E Sebrasp não faz questões muito difíceis. Em geral, Sebrasp múltipla escolha não faz questões difíceis, tá? E aí, falando de Docker e Kubernetes, a gente praticamente não tem exemplos de questões disso. Eu espero que venham questões mais tranquilas
porque a banca que cobra isso muito difícil, muito de detalhe, é FGV e Sysgran. Cebrasp não tem essa característica, tá? A arquitetura de aplicações web, modelo 3 camadas. Então a gente tem MVC, MVP, aí MVVC, que daí já não é mais 3 camadas, são 4. Enfim, a gente tem arquiteturas em camadas como um geral que você tem que saber. Domain Driven a gente já viu. Arquitetura orientada a serviços e arquitetura de microserviços são duas abordagens que conversam, tá? Então, serviços ela seria mais macro, microserviços seria mais uma segmentação maior. É assunto tranquilinho de saber também, tá? Tranquilinho de saber. Aqui, provavelmente a arquitetura, até o tópico 4, a gente não teve nada de novo para quem já estudou para editais fiscais mais extensos, vulgo Mato Grosso, Sergipe, Porto Alegre. Agora, arquitetura de software a gente tem coisas novas, né? Docker é novo, Kubernetes é novo, talvez exija que você estude um pouquinho mais essas aulas. São duas aulas que a gente já tem escritas, né? Devem estar publicadas no pós-edital, no máximo em 2 semanas, que são mais intensas, são mais densas de conteúdo, porque tem algumas coisas que você precisa saber e é difícil você visualizar, né? Mas arquitetura em 3 camadas, domain-driven, orientada a serviços, microserviços, já caíram na área fiscal anteriormente, tá? E aqui, arquitetura e desenvolvimento em nuvem, a gente vai ignorar isso porque depois tem um tópico somente de cloud. Então a gente pode, sempre que tiver um tópico redundante, ou seja, que ele é englobado por outras partes, eu vou riscar, tá? Soluções e integração entre sistemas, aqui ele especificamente APIs REST ou RESTful, um tipo de API. O que é interessante, por quê? Porque o poder público trabalha com APIs SOAP, né? A parte de nota fiscal e escrituração fiscal digital, eles trabalham com APIs SOAP e, consequentemente, trabalha com XML. API REST trabalha com arquivos JSON. Precisa ter uma noçãozinha de métodos HTTP, mas a gente aborda no curso tranquilamente, tá? É uma aula super direta, tranquila e rápida, tá? Tanto que a gente não tem uma aula inteira para isso. Ele está agregado com outros tópicos que estão aqui nesse edital. Teste de software unitário, integração, TDD. Aqui eu acho de bom tom estudar todos os testes, tá? Porque a gente tem margem para abrir, tem uma margem aberta para cobrar os outros testes. Teste de sistema, teste de regressão, SAST. A gente tem o DAST e o SAST que caíram agora em discursiva, né? E a mescla deles, o IAST. Inclusive eu mandei para os alunos hoje essa discursiva, que daí entra na parte de segurança da informação, teste de segurança que entra, né, dentro de desenvolvimento de software. Então eu acho de bom tom estudar todos os tipos de teste porque eles podem ser cobrados. Todos não, né? Porque é impossível, mas os principais. E as métricas de desempenho também, o Mean Time Between Fails, né? MTBF, e outras desse gênero que eu não vou lembrar agora de cabeça. Aí o tópico 9 entra no que aponta ainda mais para a gente qual que é a stack que o nosso sistema ali trabalha. Provavelmente para aplicações back-end, aplicações desktop, eles utilizam Java e para os sistemas web deles, a página ali, tudo que tem no sistema web, utilizam JavaScript. Por isso essas duas linguagens estão aqui. E em seguida a ferramenta de versionamento, especificamente o Git, que é a principal ferramenta de versionamento. Tranquilo, né? Aqui já passa a ser uma coisa que normalmente não cai na área fiscal. Esses três aqui, tópico 9.1, 9.2 e 10, eles não costumam cair na área fiscal. Eles caem mais para concursos específicos de TI. E quando a gente fala em auditoria fiscal, nem Java costuma cair, tá? Muito menos JavaScript. Às vezes JavaScript aparece, acho que Minas Gerais apareceu no edital. Mas Java é muito mais difícil de cair. É uma linguagem um pouquinho mais difícil e você precisa ter estudado paradigma orientado a objeto antes para entender ela. O que eu recomendo? Estude lógica de programação, estude paradigma orientado a objetos e estude JavaScript, que ele tem algumas interações específicas, porque ele interage com o navegador, com HTML, então você precisa saber alguma coisinha ali. Sobrou tempo, estuda Java. A gente vai ter uma aula específica de Java, mas foca em entender a sintaxe. A CESP não faz questões difíceis de Java, tá? Ao contrário de outras bancas. Aí entra um tópico que é bem genérico, segurança no desenvolvimento. Práticas de programação segura e revisão de código, aqui abre margem para a parte de testes, avaliação e essas coisas, e melhores práticas de codificação segura da UVASP. Isso entra principalmente alinhado ao SDLC, Secure Software Development Lifecycle, ou ciclo de desenvolvimento seguro de softwares, tá? E isso aqui, como a gente tem alguns princípios da UVASP, eu falei dos testes DAST e testes SAST, eles aplicam, principalmente o DAST, ele está alinhado a
a linha de DevSecOps, que segue as orientações da OWASP, tá? E aqui ele fala conceitos avançados em engenharia e arquitetura de software. Aí a gente tem mais uma arquitetura, que é a arquitetura orientada a eventos. Tranquilinho, a gente encaixa junto da aula de arquitetura de softwares. Mensageria, que é um tópico, se ele cobrasse os sistemas de mensageria, Apache Kafka ou RabbitMQ, seria um pouquinho mais complicado, mas ele não cobra, ele só bota a mensageria. Abre imagem para cobrar? Talvez, e por isso a gente vai colocar os principais sistemas de mensageria ali no nosso material para cobrir esse problema, né? Transações distribuídas e teorema CAP, a gente vê junto lá de NoSQL, então é um tópico redundante, a gente vai riscar. Gerenciamento de identidades com OAuth 2.0 e JWT, o JavaScript Web Token. O OAuth 2 cai muito mais, o nome é estranho, mas você está acostumado a usar ele. Você usa ele no... Quando você vai fazer login em alguma página, avancei slide sem querer. Quando você vai fazer login em uma página e ele pede para você, quer acessar com a sua conta Google, quer acessar com a sua conta Meta, Facebook, sei lá o quê, isso é o OAuth 2.0, tá? E JWT são os tokens de autorização que são utilizados, dois assuntos correlatos ligados novamente à stack JavaScript. Veja que até agora parece um edital tão grande, mas está tudo amarrado, né? Tá tudo bem direcionado. E aqui as API Gateways é um tipo de API que trabalha principalmente com o Java, tá? Outro material que a gente vai ter junto também. Inclusive a gente vai ter uma aula que engloba o Auth 2, JWT, API Gateways e API REST, tá? Agora, banco de dados tá tranquilinho, tá? Tranquilinho. Banco de dados relacionais, aí aqui você precisa saber toda a base ali, né? Modelagem relacional, modelo entidade de relacionamento, porque ele bota aqui conceitos básicos, então entra tudo. Noções de administração de banco de dados, quando você aprende SQL, modelagem relacional, você já aprende essas noções junto, tá? Então não é um tópico que você precisa saber novo. E aqui tem um diferencial. Ele especifica um SGBD, Oracle Database. E aqui ele bota SQL, o Procedural Language, que é o nosso famoso PL/SQL. Quem já estudou SQL comigo sabe, sempre falo para você que SQL é uma linguagem não procedural. Linguagem de programação não procedural, ela não permite que a gente crie aplicações, porque ela não tem procedimentos, funções, não tem estruturas de repetição. Então a gente, a partir do uso do PL/SQL, esse Procedural Language, a gente consegue inserir algumas coisinhas a mais no SQL e fazer ele ter procedimentos. Então eu consigo ter funções, eu consigo ter variáveis, consigo ter loops. A gente vai ver. Vai ter uma aula extra, tá? Eu não estava planejando colocar, mas eu vou colocar como uma aula extra uma aulinha sobre PL/SQL, tá? Bancos de dados NoSQL. Aqui ele deixou de fora o colunar, mas eu botei junto do material que achei de bom tom. Key Value, orientados a documentos e grafos. E aqui a gente abarca aquele parte de teorema CAP, transações distribuídas e etc. Técnicas de detecção de problema e otimização de consultas SQL. Então, entra junto ali da parte de SQL, a gente já vê junto. Arquitetura de aplicações de Data Warehousing, ETL e OLAP. Aí aqui, o que é legal desse tópico? É encarar como o ecossistema de Business Intelligence inteiro. ETL, LT, Data Lake, Data Warehouse, formas de carregamento, né, em lote, em fluxo. Aqui ele especifica modelo Kimball, provavelmente é o modelo que eles utilizam lá para Data Warehouse, mas é interessante você saber todos, ter o entendimento total, né? Não vou botar só modelo Kimball no material, que você não vai entender do que se fala. E por fim, governança de dados, o nosso Dama DMBOK. E aqui eu não falei, né? Eu tinha falado até agora de apostas, né? Uma segunda aposta seriam os conceitos de teste. Então, principalmente DAST, SAST, YAST, integração, unitários, o que é o TDD, talvez fazer alguma comparação do TDD com o XP. Uma terceira aposta, que daí é uma aposta segura, que já caiu algumas vezes em 2024, são as metodologias ágeis. Então, tudo isso que está aqui é o que eu estou apostando, é o que é de responsabilidade de um gerente de projetos, tá? Então, aqui de metodologias ágeis, principalmente Scrum. Scrum, a CESP cobrou umas 4, 5 vezes ano passado, tá? Então, é bem comum de cair. Caiu, o Cesgran Hill também cobrou.
É uma prova, inclusive, que eu fiz, a prova do IPEA. Então, é bem comum de cair. E aqui eu já acho que talvez alguma coisa de codificação segura, desenvolvimento seguro, mas desse slide aqui eu não imagino muito uma discursiva caindo. Tem gente que está com medo de discursiva de código. Eu acho que não vai cair, tá? Eu não vou te dar certeza que não vai cair, mas a probabilidade é que seja muito baixa. Historicamente, nos últimos anos, a CESP só cobrou discursiva de código uma vez para um concurso específico, que é o da Serpro. E lá o pessoal faz código. É uma fábrica de software, então você precisa saber código. Inclusive tinha prática de código depois, tá? Agora, aqui a gente passa a ter a nossa quarta aposta, que seria a parte básica de modelos relacionais. Tem uma quinta aposta, que seria a parte de... Ele pode cobrar NoSQL, tá? Mas é muito difícil. Inclusive, já vou falar isso, peraí. É melhor falar depois. Uma quinta aposta aqui seria a parte de infra de BI. Eu gosto de chamar de infra de BI porque engloba várias coisas, né? Data Lake, Data Warehouse, ETL, ELT, OLAP. Então, operações OLAP ali no meio, tá? E uma sexta aposta, governança de dados, que está muito em alta. Então a gente tem que são metadados, repositórios de metadados, qualidade de dados, as métricas de qualidade, né? Por exemplo, precisão, arquitetura de dados. Então tudo que tem no Dama DMBOK ali é bom saber. Sobre NoSQL, novamente reforçando o ponto de que é um edital que não é tão denso assim quanto vocês estão pensando. Puxa lá para Cefaz Mato Grosso. Caiu NoSQL, caiu daí dentro de NoSQL, caíram os SGBDs de NoSQL. MongoDB, Apache, Cassandra, Redis, Neo4j. Na prova, inclusive, teve uma questão de MongoDB. Aí aqui na parte de Data Warehouse, ETL, OLAP, a gente ainda tinha Big Data, ferramentas de Big Data, que daí entra o Apache Hadoop e o Apache Spark. Então, olha só, é um edital que assusta? Assusta, por causa da quantidade de questões. Provavelmente tudo que está aqui vai ser abordado em alguma questão. Mas não é tão denso, tá? Vamos seguir em frente. Infraestrutura e tecnologia. Aí aqui a gente tem ITIL, a gente pode meio que ignorar esse ITIL porque ele já foi lá para o começo, né? Governança e gestão. Aí lembra que eu risquei em nuvem? Então, por quê? Porque aqui a gente tem um tópico só para nuvem, conceitos de nuvem pública, privada, IaaS, PaaS, SaaS, workloads, estratégia de migração de aplicações, então data migration, tá? Tem database migration, governança, computação serverless, é uma aposta forte, que é o nosso FaaS, né? Function as a Service. É importante saber isso, como é que funciona, tá? Então, Function as a Service, basicamente, você tem a melhor forma de utilizar os serviços na nuvem, porque você não consome a nuvem enquanto a função não for chamada. Aí você tem uma função no seu código, essa função é chamada, ela ativa o serviço na nuvem, roda a função e aí fecha depois. A gente consegue um consumo menor, tá? Agora, entra um tópico muito importante, DevOps e DevSecOps. Essa aqui é a minha próxima aposta, seria a minha sétima aposta, inclusive caiu recentemente na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, o cargo específico ali, administrativo para tecnologia da informação, tá? Então, DevOps ou DevSecOps. O DevSecOps é uma derivação do DevOps em que a gente inclui testes e práticas de segurança em todo o nosso ciclo. Aí aqui a gente tem um grande problema, porque quando ele bota ferramentas de DevOps, existem milhares, literalmente milhares de ferramentas. As que talvez sejam mais importantes, Jenkins, para fins de prova, né? Jenkins, Ansible, Terraform, pensando em provisionamento de infraestrutura na nuvem. Que mais que a gente tem? Puppet. Acredito que sejam os principais, sejam esses, tá? Então, a gente vai botar uma palhinha de tudo isso aqui no seu material, tá? Pode ficar tranquilo. E aí, ITIL a gente pode ignorar porque ele já foi lá para o começo, certo? Então, DevOps, DevSecOps é uma ferramenta importante, principalmente quando ele fala em ferramentas de DevOps. Lembra que eu falei lá que tinha um negócio chamado CI/CD, né? Integração contínua, entrega contínua. CI/CD é um tipo de fórmula
uma forma de operacionalizar o DevOps de forma contínua e integrada, tá? Isso entra dentro de DevOps, por isso que é um conceito redundante. Agora, aqui vem tópicos que eu acho de baixíssimo custo-benefício de estudo. Forense computacional, preservação de evidência e análise forenses, hash de arquivos, isso aqui a gente vê junto da aula de criptografia. Cadeia de custódia faz parte do hash de arquivos. Preservação de evidências, espelhamento de discos, imagem de discos, isso é tudo muito detalhado para a forense, tá? Pode cair? Pode, uma ou duas questões, eu não acho que vai passar disso, e o custo que você vai ter para estudar isso é muito alto, tá? Aí aqui em técnicas antiforenses, a gente costuma ver criptografia e estenografia juntos, tá? Esteganografia a gente não costuma ver tanto em área geral, mas fazer essa colher de chá pra você, eu vou jogar junto, tá? Inclusive, eu não ia colocar, mas pensando agora, é melhor colocar wipe, eu boto junto pra vocês também, pra abordar, beleza? Rede de computadores, daí aqui tem um tópico que eu acho muito delicado. Por quê? Tópico 6.1, 6.2, 6.3, eu considero que entra na parte de segurança de redes. Segurança de redes, tá? Então a gente vai ver lá junto de InfoSec, isso é segurança da informação. Redes MPLS, SD-WAN e segmentação e microsegmentação, daí são dois tópicos que o custo-benefício de estudo é quase inexistente. Por quê? Redes MPLS são as redes comutadas, né? Deixa eu confirmar aqui, para ver se não estou falando besteira. São basicamente redes para intranet, essas coisas assim. E aí, segmentação e microsegmentação de redes, a gente precisa saber um pouquinho sobre protocolo IP, IPv4, IPv6. E aí, para saber como é que funciona o protocolo, você precisa da base de redes, precisa de 2, 3 aulas de base para entender. O que eu vou fazer aqui é dar dicas de como resolver questões de segmentação e microsegmentação, tá? Eu acho que a melhor forma de abordar isso é tentar resolver questão com base em questões passadas, não estudar o assunto. Afinal, a gente tem aí exato. Eu tô gravando esse vídeo 3 de fevereiro, temos exatos 3 meses para a prova. Então, tá aí um custo-benefício baixo. Se eu fosse não estudar alguma coisa do edital, seriam esses dois tópicos aqui, tá? Inclusive, para a parte de rede de computadores, seria legal, essa parte de proteção, seria legal você ter uma base de redes, né? Então, entender qual que atua na camada de aplicação, o que atua numa camada de enlace, uma camada de rede, onde cada uma dessas ferramentas de segurança trabalha. Mas aí, só isso, só a parte de rede são 8 aulas, tá? Então, é muita coisa para você estudar para uma prova que pode cair 2, 3 questões disso. E aí, por fim, segurança da informação. Aqui, esses 4 primeiros tópicos aqui, eles abordam as ISO, né? A gente tem ISO 27001, 27002 e 31000. Talvez uma 27005 aqui no meio, falando de gestão de riscos de segurança da informação também, tá? Arquitetura Zero Trust é mais um conceito teórico de negar padrão, as práticas. Isso aqui você consegue ler um artigo e já matar todas as questões, tá? Não precisa de uma aula para isso, beleza? Eu já joguei esse artigo para os alunos. Correção de vulnerabilidades, tipos de ataque, segurança endpoints, testes de segurança, a gente já viu lá em testes, então isso aqui eu já considero redundante. Infraestrutura de chaves públicas e certificação digital. A gente já viu lá em criptografia. Lá a gente vai ver certificação, assinatura digital, chaves públicas. Isso tudo faz parte da aula de criptografia. E prevenção de incidentes de segurança da informação faz parte da gestão de risco de segurança da informação. Então, novamente, mais um tópico redundante. Aí aqui, nesses tópicos ali, identificação, ataque e segurança de endpoints, é aquela divisão binária, né? Ataques a sistemas e mecanismos de defesa. Então você tem quem faz ataque e os mecanismos que defendem. Somente endpoints. Os endpoints são sistemas de usuário, né? O computador, o celular, o tablet. Então entra ali antivírus, essas coisinhas assim que são tradicionalmente da informática, a gente hoje em dia está puxando para TI, tá? E é isso, o edital é isso, tá? O edital é isso. Então a gente tem, só relembrando, a gente tem 30 aulas, na verdade já temos mais hoje em dia, né? Programadas, a gente vai ter 31 ou 32, eu vou botar 32 porque sempre boto coisa a mais.
Sempre PDF, a gente tem sugestão de temas discursivos, então em algumas aulas eu vou trazer os temas que já foram cobrados, outra eu vou propor um tema inédito, tá? E a previsão era dia 4 do lançamento, mas tinha muita gente querendo, muita gente procurando. Já foi feito esse lançamento, então você pode acessar no link aqui embaixo até o dia 7 de fevereiro, R$ 299,90. Depois disso, R$ 389,90, beleza? Qualquer dúvida, me manda mensagem, deixa um chat aqui, me manda mensagem no Instagram. Trouxe esse vídeo para clarear um pouquinho a mente de vocês e ver que não é um bicho de 7 cabeças como vocês acham. A título de comparação, eu pegar a minha preparação, né? Tudo que eu preparei para o Mato Grosso são 40 aulas. E teve muita gente fazendo Mato Grosso. Mato Grosso, TI, equivaleu a 20%. A única diferença é que a gente não tinha discursiva na prova de TI. Poderia ter, mas não teve. 20%. Aqui a gente tem 32, vamos arredondar aí. Para 25% da prova. É porque sua prova é enorme, ela tem 200 questões, é muita questão, né? Então, 50 questões equivalem a 25% da prova. Parece bastante, mas olhando numa comparação proporcional, não é tanto, tá? Bora para cima, bons estudos. Eu vou aparecer aqui de vez em quando fazendo alguma análise discursiva, alguns assuntos para a gente fechar esse estudo até a data da prova, beleza? Valeu e até a próxima.